O audiolivro que você vai ouvir tem o objetivo de apresentar um pouco da obra O Compêndio do Padre Tanqueray, que é um clássico da espiritualidade católica em todo o mundo. Mesmo com muitas imperfeições na leitura, é possível ter um primeiro contato com este livro que tanto bem já fez às almas. Sugiro que adquira a obra e faça um verdadeiro estudo. Prefácio e introdução da obra. Prefácio. Como o próprio título indica, a presente obra não é um tratado completo, apenas um compêndio que pode servir de guia para estudos mais minuciosos e profundos. Todavia, para evitar a aridez própria dos compêndios, consideramos importante desenvolver, utilizando reflexões adequadas para fomentar a piedade, os pontos essenciais que fundamentam a vida interior, tais como a habitação do Espírito Santo na alma, a nossa incorporação em Cristo, o papel da Virgem Maria na obra da santificação dos homens, a natureza da perfeição e a necessidade de buscá-la. Do mesmo modo, quando adentramos no estudo das três vias, enfatizamos aquilo que pode levar as almas à confiança, ao amor e à prática das virtudes. Persuadidos de que o dogma é a base da teologia ascética, e de que o conhecimento do que Deus fez e continua a fazer por nós é o mais poderoso estímulo para a verdadeira devoção, tivemos o cuidado de recordar brevemente as verdades da fé sobre as quais se fundamenta a vida interior. Assim, nosso tratado é, em primeiro lugar, doutrinal, pois há um esforço para mostrar que a perfeição cristã é uma consequência lógica dos dogmas, principalmente do dogma central da encarnação. Contudo, a obra é também prática, pois uma fé viva e esclarecida é de suma importância para estimular a realização dos esforços constantes e árduos, necessários para a mudança de nós mesmos e para o exercício das virtudes. Desse modo, já na primeira parte procuramos extrair as conclusões práticas que naturalmente decorrem das verdades reveladas, explicando os meios gerais de perfeição e incentivando os leitores a colocar em prática aquilo que leram. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1,22. A segunda parte é eminentemente prática. Nela, constantemente nos apoiamos nas conclusões a respeito dos dogmas, expostas na primeira, sobretudo o da nossa incorporação em Cristo e o da habitação do Espírito Santo na alma. Não se alcança a perfeita purificação da alma sem nos incorporar em Cristo, fonte de toda pureza. Por outro lado, a prática positiva das virtudes cristãs é sempre mais fácil quando habita em nós aquele que as possui em plenitude e que ardentemente as deseja transmitir. De start, não se realiza plenamente a união íntima e habitual com Deus, sem que vivamos na presença e sob a governança da Santíssima Trindade que habita em nós. Desse modo, o nosso progresso no decorrer das três grandes jornadas da vida espiritual ocorre, paralelamente, com a nossa incorporação progressiva em Jesus Cristo, e com a ação do Espírito Santo, que pouco a pouco vai tornando posse de nós. Essa adesão progressiva e contínua ao Verbo encarnado e ao seu Divino Espírito, longe de excluir a ascese, a requer de maneira muito ativa. São Paulo, que de modo perfeito pôs em evidência a nossa incorporação em Cristo e a nossa união com Deus, nem por isso deixa de insistir na necessidade de luta contra as inclinações do homem velho, contra o mundo e demônio. Por essa razão, quando tratamos das três vias, muitas vezes falamos de combate espiritual, de esforços enérgicos, de mortificação, de tentações, de quedas e soerguimentos, tanto para os principiantes, como até mesmo para as almas adiantadas. Há que se atentar sempre às realidades, e, mesmo ao declarar a união íntima com Deus e a paz que a acompanha, relembrar, como fez Santa Teresa, que o combate espiritual não termina até que a morte nos encontre. Mas essas lutas intermináveis, essas alternancias entre consolações e provas, não assustam as almas generosas, que estão sempre unidas a Deus, tanto na tempestade quanto na bonança. Esse trabalho é direcionado primeiramente aos seminaristas e sacerdotes, mas esperamos que seja útil também para as comunidades religiosas, e até mesmo para os numerosos leigos que hoje cultivam a vida interior e desejam ser mais eficazes no apostolado. A exposição dos temas concentrei-se, principalmente nas doutrinas certas ou comumente admitidas, e pouquíssimo espaço foi dado às questões controvertidas.
Na realidade, muitas e diversas são as escolas de espiritualidade. Todavia, as pessoas ponderadas dessas várias escolas não divergem nos temas verdadeiramente importantes para a direção das almas. Essa doutrina comum é a que será exposta, e planejamos apresentá-la, tanto quanto possível, em ordem lógica e psicológica. Em algumas ocasiões demonstramos certa preferência pela espiritualidade da escola francesa do século XVII, baseada nos ensinamentos de São Paulo e São João, e em perfeita sintonia com a doutrina clássica de Santo Tomás. No entanto, com sinceridade afirmamos que temos a mais alta consideração pelas outras escolas e muito nos valeremos das suas riquezas, colocando-as em evidência muito mais para mostrar a similitude do que a divergência. Ao Verbo encarnado e à sua Mãe Santíssima, sede da divina sabedoria, devotamos humildemente este modesto trabalho, tendo-nos por felizes se, com esse amparo, pudermos contribuir para a glória da Santíssima e Adorável Trindade. Cumpre registrar neste momento os mais cordiais agradecimentos a todos que contribuíram para o aperfeiçoamento deste compêndio. Deserto de Issy, Sena, França, Festa da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem, 8 de dezembro de 1924. Adolphe Tanqueray. Introdução. O objeto próprio da teologia ascética e mística é a perfeição da vida cristã. 1. Além de nossa vida natural, diz a bondade divina dar-nos uma vida sobrenatural, a vida da graça, que é uma participação da vida do próprio Deus, conforme demonstramos em nosso Tratado da Gratia. Como essa vida foi-nos dada em razão dos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo e, sendo Ele a causa exemplar mais perfeita, com razão a chamamos vida cristã. Sempre haverá necessidade de aperfeiçoar a vida e, quanto mais ela se aproximar do seu fim último, mais perfeita será. A perfeição absoluta é a consecução desse fim, que somente no céu será alcançada. No céu possuiremos a Deus pela visão beatífica e pelo amor puro, e nossa vida atingirá o seu pleno desenvolvimento. Só então seremos verdadeiramente semelhantes a Deus, pois o veremos tal como Ele é. 1 João 3,2. Na Terra podemos alcançar somente uma perfeição relativa, que é conquistada com o crescimento constante de nossa união íntima com Deus, que por sua vez prepara-nos para a visão beatífica. Essa perfeição relativa é o objeto de nosso estudo. Depois de expor os princípios gerais sobre a natureza e a perfeição da vida cristã, da obrigação de tender a essa perfeição e dos meios gerais para alcançá-la, trataremos sucessivamente das três vias, purgativa, iluminativa e unitiva, percorridas pelas almas generosas, havidas de progresso espiritual. Porém, antes será necessário, em uma breve introdução, tratar de algumas questões preliminares. 2. Nessa introdução abordaremos 5 questões. 1. A natureza da teologia ascética. 2. Suas fontes. 3. Seu método. 4. Sua excelência e necessidade. 5. Sua divisão. Natureza da teologia ascética. Para explicar melhor o que é a teologia ascética, vamos expor sucessivamente, primeiro, os principais nomes que lhe têm sido atribuídos, segundo a sua posição nas ciências teológicas, terceiro, as suas conexões com o dogma e a moral, quarto, a diferença entre ascética e mística. Seus diferentes nomes. 3. Atribuem-se, à teologia ascética diversas denominações. A. Chama-se ciência dos santos, e com razão, porque deles procede. Eles a ensinaram e, sobretudo, a viverão. Também porque é destinada a fazer santos, pois nos explica em que consiste a santidade e quais os meios para atingi-la. B. Outros a denominam ciência espiritual, porque forma espirituais, isto é, homens interiores, animados pelo Espírito de Deus. C. Todavia, como é uma ciência prática, a chamam também de arte da perfeição, uma vez que seu objetivo é levar as almas à perfeição cristã, ou ainda, a arte das artes, porque não existe arte mais excelente que a de aperfeiçoar uma alma na mais excelsa das vidas, a vida sobrenatural. D. Contudo, a denominação atual mais frequente é teologia ascética e mística.
1. O termo ascética vem do grego dordig, exercício, esforço, e designa toda espécie de exercício trabalhoso que tenha relação com a educação física ou moral do homem. Sabemos que a perfeição cristã requer esforços, que São Paulo bem compara com os rigorosos treinamentos a que se submetiam os lutadores para alcançar a vitória. Portanto, foi natural a denominação de ascese aos esforços de uma alma cristã que luta para alcançar a perfeição. Com esse título a design Aram Clemente de Alexandria, Orígenes e, depois deles, um grande número de padres. Assim, não surpreende que se tenha dado o nome de ascética à ciência que trata dos esforços necessários para alcançar a perfeição cristã. 2. Apesar disso, durante muitos séculos, o nome que prevaleceu para designar essa ciência foi o de teologia mística, misterioso, secreto, e especialmente, segredo religioso. Porque ela explicava os segredos da perfeição. Mais tarde, houve época em que se empregaram os dois termos como o mesmo sentido, mas prevaleceu o uso de restringir ao nome ascética somente a parte da ciência espiritual que trata dos primeiros graus da perfeição, até atingir o limiar da contemplação, e o nome de mística ao que tem por objeto a contemplação e a via unitiva. E, seja como for, o que se deduz de todas essas noções é que a ciência que estudaremos é, sem dúvida, a ciência da perfeição cristã, o que nos permitirá estabelecer o lugar que lhe compete no plano geral da teologia. Seu lugar na teologia. 4. Ninguém melhor que Santo Tomás entendeu e expôs a unidade orgânica existente na ciência teológica. Ele dividiu a sua Suma Teológica em 3 partes. Na primeira falou sobre Deus como primeiro princípio. Estuda-o em si mesmo, na unidade de natureza e trindade de pessoas, e nas obras que criou, conserva e governa com sua providência. Na segunda, aborda Deus como último fim, para o qual todos os homens devem tender, orientando para ele todos os seus atos, conforme o ensino da lei e o impulso da graça, praticando as virtudes teologais e morais, e cumprindo os deveres próprios de cada estado. A terceira apresenta-nos o Verbo encarnado, que se fez, nosso caminho para ir a Deus, instituindo os sacramentos, pelos quais nos comunica a graça, para com isso conduzir-nos à vida eterna. Dentro desse plano, a teologia ascética e mística pertence à segunda parte da Suma, sem, contudo, deixar de apoiar-se nas outras duas. 5. A partir de então, sem desrespeitar sua unidade orgânica, foi dividida a teologia em 3 partes: a dogmática, a moral, a ascética. O dogma nos ensina o que devemos crer sobre Deus, sobre a vida divina, sobre a comunicação dessa vida que outorgou às criaturas racionais, em especial ao homem, sobre a perda dessa vida pelo pecado original e sua restauração pelo Verbo encarnado, sobre a sua ação na alma regenerada e sua difusão por meio dos sacramentos, e sobre a sua consumação na glória. A moral nos ensina como devemos corresponder ao amor de Deus, fomentando a vida divina, que Ele tinha aos tornar-nos participantes, e como devemos evitar o pecado, praticar as virtudes e cumprir os preceitos relativos aos deveres de Estado. Mas, se quisermos aperfeiçoar essa vida, ir além do que é puro mandamento e progredir metodicamente na prática da virtude, recorreremos à ascética, cujas regras orientam o caminho da perfeição. 3. Suas relações como o dogma e a moral. 6. A ascética é, portanto, uma parte da moral cristã, a parte mais nobre, aquela que almeja transformar-nos em cristãos perfeitos. Ainda que se tenha tornado um ramo especial da teologia, permanecem as íntimas relações que guarda como o dogma e a moral. 19. O seu fundamento está no dogma. Quando deseja expor a natureza da vida cristã, recorre às luzes da dogmática. Na realidade, a vida cristã é uma participação da própria vida de Deus e, por isso, é necessário elevar-se até a Santíssima Trindade para lá encontrar o princípio e a origem dessa vida, percorrer os seus caminhos e ver como, logo depois de outorgada a nossos primeiros pais, foi perdida por culpa deles e restaurada por Cristo Redentor.
E mais, descobrir qual é o seu organismo e o modo de operar em nossa alma, por quais misteriosos canais chega até nós e faz-nos crescer, e como transforma-se em visão beatifica no céu. Todas essas questões são estudadas pela teologia dogmática e não se deve considerá-las como pressupostas. Se não forem relembradas em uma síntese breve e vivificante, a ascética parecerá sem fundamento. Sacrifícios duríssimos serão exigidos das almas, sem que se possa justificá-los por meio de uma explicação do quanto Deus fez por nós. Portanto, é bem verdadeiro afirmar que o dogma é, segundo a bela expressão do cardeal Manning, a fonte da devoção. 7. Segundo se apoio também na teologia moral, que explica os preceitos que devemos guardar para adquirir e conservar a vida divina. A teologia ascética, por sua vez, completa a teologia moral, fornecendo-nos os meios para aperfeiçoá-la e, evidentemente, pressupõe o conhecimento e a prática dos mandamentos. Seria perigosa ilusão negligenciar o cumprimento dos preceitos sob pretexto de exercitar os conselhos evangélicos, e querer praticar as mais elevadas virtudes antes de ter aprendido a resistir às tentações e a evitar o pecado. 8. Terceiro, não obstante, a teologia ascética é, sem sombra de dúvida, um ramo distinto da teologia dogmática e moral, possui objeto próprio, pois extrai do ensino de Nosso Senhor, da Igreja e dos santos, tudo quanto se refere à perfeição da vida cristã, sua natureza, obrigação e meios para alcançá-la. Em seguida, coordena todos esses elementos de maneira que formem uma verdadeira ciência. 1. Distingue-se da teologia dogmática. Esta propõe-nos verdades que devemos crer, enquanto a ascética, fundamentada nessas verdades, orienta-as para a prática, utilizando-as para fazer-nos compreender, adquirir gosto e realizar a perfeição cristã. 2. Se distingue da teologia moral, porque a ascética, embora relembre os mandamentos de Deus e da Igreja, fundamento de toda a vida espiritual, propõe-nos adicionalmente os conselhos evangélicos e, para cada virtude, apresenta-nos um grau mais elevado do que o estritamente obrigatório. Portanto, é certamente a ciência da perfeição cristã. 9. Disso provém o seu duplo caráter de ciência ao mesmo tempo especulativa e prática. De fato, contém uma doutrina especulativa, haja vista que recorre ao dogma para explicar a natureza da vida cristã, mas é sobretudo prática, porque investiga os meios que devem ser empregados para cultivar essa vida. Além disso, nas mãos de um sábio diretor se torna verdadeira arte, cujo dom consiste em aplicar com discernimento e dedicação os princípios gerais a cada alma em particular. É a arte mais excelente e difícil de todas. Os princípios e regras aqui expostos visar formar bons diretores. Qual a diferença entre ascética e mística? O que acima dissemos sobre ascética aplica-se igualmente à teologia mística. 10. Para distingui-las, podemos definir a teologia ascética como a parte da ciência espiritual que tem por objeto próprio a teoria e a prática da perfeição cristã, desde os seus princípios até o limiar da contemplação infusa. Iniciamos o caminho da perfeição quando temos um sincero desejo de avançar na vida espiritual, e a teologia ascética, a partir de então, conduz a alma através das vias purgativa e iluminativa, até a contemplação adquirida. 11. A teologia mística, por sua vez, é a parte da ciência espiritual que tem por objeto próprio a teoria e a prática da vida contemplativa, que começa com a chamada primeira noite dos sentidos, descrita por São João da Cruz, e a oração da quietude, descrita por Santa Teresa, e vai até o matrimônio espiritual. Evitamos, com a nossa definição, apresentar a teologia ascética como o estudo das vias ordinárias da perfeição, e teologia mística como o estudo das vias extraordinárias. A razão é que atualmente se reserva o termo extraordinário para uma categoria especial de fenômenos místicos, que são graças gratuitamente dadas que acompanham a contemplação, como os êxtases e as revelações.
A contemplação é uma intuição ou olhar simples e afetuoso de Deus ou das coisas divinas, chama-se adquirida, quando é fruto da nossa atividade ajudada pela graça, ou infusa, quando, indo além da adquirida, a contemplação é operada por Deus com o nosso consentimento, no 1299. Assim, por essas razões é que reunimos em um só e mesmo tratado a teologia ascética e a teologia mística. Entre elas, sem dúvida, há profundas diferenças que teremos o cuidado de apontar mais adiante. Todavia, há também entre os dois estados, ascético e místico, uma certa continuidade, de forma que um seja uma espécie de preparação para o outro, isto é, quando Deus julga conveniente, utiliza as disposições generosas do asceta para elevá-lo aos estados místicos. De todo modo, o estudo da mística irradia muita luz sobre a ascética e vice-versa, porque os caminhos de Deus são harmônicos. Todavia, a ação pujante que ele exerce sobre as almas místicas, pela força como se revela, é mais perceptível que a exercida sobre os principiantes, bem menos vigorosa. Assim, as provações passivas, descritas por São João da Cruz, servem para compreendermos melhor as securas ordinárias padecidas nos estados inferiores. Do mesmo modo, as vias místicas são melhor compreendidas quando observamos o grau de docilidade, brandura e maleabilidade que uma alma atinge, depois de longos anos de entrega aos árduos trabalhos da ascese. Portanto, essas duas partes de uma mesma ciência, de modo natural, reciprocamente se iluminam, sendo mais proveitoso não as separar. Fontes da teologia ascética e mística. 12. Posto que a ciência espiritual é um dos ramos da teologia, é evidente que suas fontes são idênticas às dos demais ramos. Primeiramente consideraremos as que constituem ou interpretam a verdade revelada, quais sejam, a Escritura e a tradição, em seguida, as fontes secundárias, ou seja, todos os conhecimentos que advêm da razão iluminada pela fé e pela experiência. Assim, nos compete salientar como essas fontes são aplicadas na teologia ascética. A Sagrada Escritura. Evidentemente não encontramos nas Sagradas Escrituras síntese alguma de qualquer doutrina espiritual, mas somente riquíssimos documentos dispersos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sob a forma de doutrinas, preceitos, conselhos, orações e exemplos. Doutrinas especulativas sobre Deus, sua natureza, atributos, imensidão que tudo penetra, sabedoria infinita, bondade, justiça, misericórdia, sua ação providencial exercida sobre todas as criaturas, mas especialmente sobre os homens, para salvá-los. Encontramos ainda doutrinas a respeito da vida íntima de Deus, da misteriosa geração da eterna sabedoria ou do Verbo, da processão do Espírito Santo, vínculo mútuo do Pai e do Filho. Por fim, encontramos as obras de Deus, em especial as que fez pelo homem para torná-lo participante da sua vida divina, para restaurá-lo depois da queda através da encarnação do Verbo e da redenção, para santificá-lo pelos sacramentos e, por fim, para preparar-lhe no céu o gozo eterno da visão beatífica e do puro amor. Evidentemente essa doutrina tão sublime e tão elevada, é um poderoso estímulo para que em nós cresça o amor de Deus e o desejo de perfeição. Uma doutrina moral composta de preceitos e conselhos que incluem o Decálogo, que pode ser resumido no amor a Deus e ao próximo, e por decorrência, no culto divino e no respeito dos direitos alheios. Os ensinamentos tão elevados dos profetas que, relembrando constantemente a bondade, a justiça e o amor de Deus pelo seu povo, afastamento do pecado e principalmente das práticas idolatras, incutindo-lhe respeito e amor a Deus, justiça, equidade, bondade para com todos, mas, sobretudo para com os fracos e oprimidos. Os conselhos tão sensatos dos livros sapienciais que contêm, por antecipação, uma exposição completa das virtudes cristãs. Além disso e acima de tudo, a admirável doutrina de Jesus, a síntese ascética resumida no Sermão da Montanha, a doutrina ainda mais elevada encontrada nos discursos transmitidos e comentados por São João nas epístolas. Finalmente, a teologia espiritual de São Paulo, tão rica em bases dogmáticas e aplicações práticas.
O breve resumo, acrescentado no apêndice desta obra, procura mostrar-nos que o Novo Testamento é um verdadeiro código de perfeição. Orações para alimentar a piedade e a vida interior. Por acaso há orações mais belas que os Salmos? A Igreja julgou-as tão apropriadas para glorificar a Deus e santificar-nos que as transportou para a liturgia, para o misseio ou o breviário. Há ainda outras, dispersas pelos livros históricos ou sapienciais. Porém, acima de tudo está o Pai Nosso, a oração mais bela, mais simples, mais completa que é possível encontrar, em que pese sua brevidade. Além disso, temos a oração sacerdotal de Nosso Senhor, sem mencionar as doxologias que encontramos nas epístolas de São Paulo e no Apocalipse. Exemplos que nos movem a praticar a virtude. O Antigo Testamento apresenta-nos uma série de patriarcas, profetas e outras personalidades marcantes que, apesar de suas fraquezas, foram dotadas de virtudes que mereceram o louvor de São Paulo, Hebreus 11, capítulo inteiro, e foram descritas em pormenores pelos santos padres, que recomendam que as imitemos. De fato, quem não admira a piedade de Abel e de Enoque, a virtude de Noé, que praticou o bem no meio de uma geração corrompida, a fé e a confiança de Abraão, a castidade e a prudência de José, a coragem, a sabedoria e a constância de Moisés, o arrojo, a piedade e a sabedoria do rei Davi, a vida austera dos profetas, a bravura dos macabeus e tantos outros exemplos, muito numerosos para serem mencionados. No Novo Testamento, primeiramente, o modelo ideal de santidade apresentado é Jesus. A seguir, Maria e José, seus fiéis imitadores, os apóstolos que, no princípio imperfeitos, entregaram-se, de corpo e alma à pregação do Evangelho e ao exercício das virtudes cristãs e apostólicas, de tal modo que nos falam mais eloquentemente com seus exemplos do que com suas palavras. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, e Cor 4,16. Ainda que vários desses santos tenham tido suas fraquezas, o modo como as repararam dá muito mais valor aos seus exemplos, mostrarão-nos como podemos reparar as nossas faltas pela penitência. Para dar uma ideia das riquezas ascéticas que encontramos na Sagrada Escritura, no apêndice faremos uma síntese da espiritualidade dos sinóticos, de São Paulo e de São João. A tradição. A tradição completa a Sagrada Escritura, porque nos transmite as verdades que neste não estilo contidas e, além disso, interpreta de modo autêntico. A tradição é transmitida pelos magistérios solene e ordinário. O magistério solene, formado principalmente pelas definições dos concílios e dos sumos pontifícios, raramente se ocupou de questões propriamente ascéticas e místicas, mas, muitas vezes, interveio para esclarecer e dar precisão às verdades que formam a base da espiritualidade, como por exemplo, a vida divina considerada na sua fonte, a elevação do homem ao estado sobrenatural, o pecado original e suas consequências, a redenção, a graça comunicada ao homem regenerado, o mérito que faz crescer em nós a vida divina. Os sacramentos que conferem a graça, o santo sacrifício da missa, em que são aplicados os frutos da redenção. No decorrer desse trabalho precisaremos utilizar todas essas definições. O magistério ordinário é exercido de modo teórico e prático. O ensino teórico nos é comunicado, de modo negativo, por meio da condenação das proposições dos falsos místicos, de modo positivo, pela doutrina comum dos santos padres e teólogos ou pelas conclusões deduzidas das vidas dos santos. Houve, em diversas épocas, falsos místicos que distorceram o verdadeiro conceito da perfeição cristã. Entre eles os encratitas e os montanistas nos primeiros séculos, os fraticelos e os quietistas nos tempos modernos. Ao condená-los, a Igreja nos mostra os obstáculos a serem evitados e, por conseguinte, o caminho a seguir. Por outro lado, pouco a pouco foi sendo formada uma doutrina comum sobre todas as questões fundamentais da espiritualidade, que se constitui numa espécie de comentário vivo dos ensinamentos bíblicos. É a doutrina comum dos santos padres, teólogos e autores espirituais.
Quem os estuda fica maravilhado com a unanimidade de opinião em todos os pontos vitais que se referem à natureza da perfeição, aos meios necessários para alcançá-la e às principais etapas que devemos percorrer. Sem dúvida, restam alguns pontos controversos, mas versar sobre questões acessórias. De start, a discussão desses pontos somente realça a unanimidade moral que se estabeleceu sobre os demais. A aprovação tácita que a Igreja confere a esse ensino comum representa uma garantia segura da verdade. O ensino prático se extrai, sobretudo, dos processos de canonização dos santos, que ensinaram e praticaram o conjunto dessas doutrinas espirituais. Sabese quão minucioso é o cuidado tomado na revisão dos seus escritos e no exame das suas virtudes. É fácil extrair, do estudo dos documentos desses processos, os princípios de espiritualidade sobre a natureza e os meios de perfeição que exprimem o pensamento da Igreja. Convencemos-nos disso ao ler a bem documentada obra de Bento XIV, de Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione, ou alguns dos processos de canonização, ou, enfim, biografias de santos, escritas segundo as regras de uma prudente crítica. A razão iluminada pela fé e pela experiência. A razão natural é um dom de Deus absolutamente necessário para que o homem conheça a verdade, seja natural ou sobrenatural. Por isso, ela desempenha um papel muito importante no estudo da espiritualidade e em todos os outros ramos da ciência eclesiástica. Mas, quando as verdades reveladas estão em questão, a necessidade de que a razão seja guiada e aperfeiçoada pelas luzes da fé e, para que se apliquem às almas os princípios gerais, deve ainda apoiar-se na experiência psicológica. A sua primeira tarefa deve ser reunir, interpretar e sistematizar os dados da escritura e da tradição, que estão dispersos por diversos livros, e precisam ser agregados para formar um todo. De start, as palavras sagradas foram pronunciadas em determinadas circunstâncias, em diversas questões particulares e em ambientes distintos. O mesmo deve ser dito dos textos da tradição, que muitas vezes foram motivados pelas circunstâncias do momento ou em razão das pessoas. Para compreender o sentido é necessário situá-los em seu ambiente, compará-los com ensinamentos similares, depois agrupá-los e interpretá-los à luz de todo o conjunto das verdades cristãs. Concluído esse primeiro trabalho, já é possível extrair conclusões desses princípios, mostrar sua solidez e aplicabilidade aos milhares de detalhes da vida humana, nas mais variadas situações. Por fim, os princípios e as conclusões serão coordenados em uma ampla síntese, formando uma verdadeira ciência. Com efeito, compete também à razão defender a doutrina ascética contra os seus detratores. Muitos atacam em nome da razão e da ciência, e enxergam somente ilusão onde há sublimes realidades. Responder a essas críticas, com base na filosofia e na ciência, é exatamente o papel da razão. 23. A espiritualidade é uma ciência vivida, pelo que, é importante mostrar historicamente como foi colocada em prática. Para isso é preciso ler biografias de santos antigos e modernos, de diversas condições e regiões, para averiguar como as regras ascéticas foram interpretadas e adaptadas aos diversos tempos e às diferentes nações, bem como aos deveres de cada estado em particular. E, como na Igreja nem todos são santos, é preciso estudar bem quais são os obstáculos que dificultam a prática da perfeição e os meios empregados para superá-los. Portanto, impõem-se estudos psicológicos, e a leitura deve-se agregar a observação. 24. 3. Cabe ainda à razão, iluminada pela fé, aplicar os princípios e regras gerais a cada pessoa em particular, considerando seu caráter, temperamento, idade, sexo, condição social, deveres de Estado, bem como as atrações sobrenaturais da graça, considerando também as regras sobre discernimento dos espíritos. Para cumprir essa tríplice função é necessário, não somente uma inteligência penetrante, mas também juízo reto, muito tato e discernimento. Some-se a isso o estudo da psicologia prática, dos temperamentos, das doenças nervosas e dos estados mórbidos, que muito influem no espírito e na vontade.
E, pelo fato de ser uma ciência sobrenatural, não se deve esquecer que a luz da fé exerce o papel principal, e que os dons do Espírito Santo a completam maravilhosamente. Entre estes, particularmente se destacam o dom de ciência, que do conhecimento das coisas humanas eleva-nos para Deus, o dom de entendimento, que nos faz penetrar mais profundamente nas verdades reveladas, o dom de sabedoria, que nos faz discerni-las e saboreá-las, o dom de conselho, que nos permite aplicá-las a cada um em particular. Portanto, são os santos que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, os que melhor compreendem e aplicam os princípios da vida espiritual, pois possuem uma certa connaturalidade para as coisas divinas, que os capacita a melhor compreendê-los e saboreá-los. Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. MT 11,25. Quarto, o método a ser seguido. Qual método devemos utilizar para tirar maior proveito das fontes que acabamos de enumerar? O método experimental, chamado descritivo, o método dedutivo, ou a combinação de ambos. Que objetivo deverá reger a sua utilização? 25. Primeiro, o método experimental, descritivo ou psicológico, consiste em observar, classificar e coordenar, em si ou nos outros, os fenômenos ascéticos ou místicos, para deles extrair os sinais ou notas características de cada estado, as virtudes ou disposições que convém a cada um. Isto sem se preocupar com a natureza ou a causa de tais fenômenos e sem cogitar se procedem das virtudes, dos dons do Espírito Santo, ou de graças miraculosas. Esse método, em seu lado positivo, é muito proveitoso, pois precisamos conhecer bem os fatos antes de explicar a sua natureza e causa. 26. Mas, se for o único método empregado, a teologia ascética não poderia ser considerada uma verdadeira ciência. O método experimental, sem dúvida, fornece os fundamentos para a ciência, ou seja, os fatos e as induções imediatas que deles se podem extrair, pode até determinar quais são os meios práticos normalmente mais eficazes. Não obstante, enquanto não se chegar à essência e à causa desses fatos, será antes psicologia do que teologia. De start, se alguém apenas descreve com detalhes os meios de praticar uma virtude em particular, não revelará suficientemente a força interior propulsora do seu exercício. Desse modo ficamos expostos a opiniões mal fundamentadas. Se na contemplação não se faz distinção entre o que é miraculoso, como o êxtase e a levitação, e aquilo que constitui o seu elemento essencial, isto é, o olhar prolongado e afetuoso a Deus sob a moção de uma graça especial, facilmente poderíamos concluir que toda a contemplação é milagrosa, o que é contrário à doutrina comum. Muitas das controvérsias sobre os estados místicos seriam atenuadas se as descrições desses estados fossem analisadas em conjunto com as distinções e esclarecimentos que o estudo teológico fornece. Assim, a diferenciação entre contemplação infusa e adquirida nos ajuda a compreender melhor certos estados de alma muito reais, e a conciliar algumas opiniões que, num primeiro olhar, parecem contraditórias. Mesmo na contemplação passiva há muitos graus, em alguns, basta o uso aperfeiçoado dos dons, noutros, Deus precisa intervir para organizar nossas ideias e ajudar-nos a chegar a conclusões surpreendentes. Por fim, outros que dificilmente se explicam, a não ser por conhecimentos infusos. Todas essas distinções são resultado de longas e pacientes investigações, ao mesmo tempo especulativas e práticas. Se outras mais fossem realizadas, diminuiria o número de divergências que separam as diversas escolas. 27. Segundo, o método doutrinal ou dedutivo consiste em estudar cuidadosamente o que nos ensina a Escritura, a tradição, a teologia e, em especial, a Suma Teológica de Santo Tomás, sobre a vida espiritual e, de tudo isso, extrair conclusões sobre a natureza e a perfeição da vida cristã, sobre a obrigação de rumar para ela e os meios a serem utilizados. Nesse método, não há muita preocupação com os fatos psicológicos, o caráter, o temperamento e as inclinações dos dirigidos, e com os efeitos produzidos sobre determinada alma ou por algum meio em particular.
Também não se estuda em detalhes os fenômenos místicos vividos e descritos pelos santos, como Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco de Sales, etc., ou, pelo menos, não são considerados suficientemente. Como estamos expostos a equívocos em nossas deduções, sobretudo se forem muitas, é prudente submetê-las ao controle dos fatos. Por exemplo, ao constatar-se que a contemplação infusa é muito rara, deve-se aplicar certas restrições à tese, sustentada por algumas escolas, de que todos são chamados aos mais elevados graus da contemplação. 28. Terceiro, união dos dois métodos. Pelo exposto, é necessário combinar harmonicamente os dois métodos. De fato, é o que faz a maioria dos autores, restando entre eles esta única diferença, que uns se apoiam mais nos fatos e outros nos princípios. Procuraremos conservar o meio termo, sem a pretensão de sucesso. Os princípios da teologia mística, deduzidos pelos grandes mestres com base nas verdades reveladas, ajudarão a observar melhor os fatos, analisá-los de modo mais abrangente, ordená-los de maneira mais metódica e interpretá-los com maior critério. Por certo, levaremos em consideração que os místicos, ao descreverem suas impressões, muitas vezes não desejavam sequer explicar a sua natureza. Assim, os princípios servirão também para investigar, à luz das verdades já conhecidas, a causa dos fatos, e a coordená-los de modo a constituírem uma verdadeira ciência. Por outro lado, o estudo dos fatos ascéticos e místicos corrigirá o que há de excessivamente rígido e absoluto nas conclusões puramente dialéticas, pois não pode haver oposição absoluta entre princípios e fatos. Se, pois, a experiência mostra que o número dos místicos é restrito, não se deve concluir apressadamente que isso se deve somente à resistência à graça. Também é útil perguntar por que, nas causas de canonização, julgase a santidade muito mais pela prática das virtudes heróicas do que pelo gênero de oração ou de contemplação. Com efeito, esses fatos podem mostrar que, nem sempre e nem necessariamente, o grau de santidade está relacionado com o gênero e o grau de oração. 29. Como esses dois métodos podem ser combinados? Em primeiro lugar, é necessário estudar a verdade revelada, tal qual nos foi transmitida pela Escritura e pela tradição, incluindo o magistério ordinário da Igreja. Então, com o auxílio dessa doutrina, pelo método dedutivo, determinar o que é a vida e a perfeição cristã, quais são os seus diferentes graus, o caminho normalmente trilhado para progredir e chegar à contemplação, passando pela mortificação e pelo exercício das virtudes morais e teologais, em que consiste a contemplação, tanto em seus elementos essenciais como nos fenômenos extraordinários que por vezes a acompanham. 30. Ao estudo doutrinal deve ser agregado o método da observação. 1. Examinar com atenção as almas, qualidades e defeitos, características peculiares, inclinações e repugnâncias, os movimentos da natureza e da graça que nelas se produzem. Estes conhecimentos psicológicos ajudariam a determinar, com maior precisão, os melos de perfeição mais adequados, as virtudes que mais precisam e aquelas para as quais a graça as inclina, a correspondência a essa graça, os obstáculos que encontram e os meios mais eficazes para superá-los. 2. Para ampliar o campo da experiência deve-se ler a vida dos santos, em especial aquelas que mostram de que maneira combateram progressivamente os seus defeitos, sem, contudo, escondê-los, como e por que meios praticaram as virtudes, se vivenciaram a passagem da via ascética para a via mística, como e sob quais influências. 3. O estudo dos diversos fenômenos da contemplação também se baseia na própria vida dos contemplativos, desde os primeiros passos indecisos até os mais elevados cumes, incluindo os efeitos de santidade que tais graças produziram, as provações por que passaram, as virtudes que praticaram. Tudo isso servirá para completar e por vezes corrigir os conhecimentos teóricos antes adquiridos. 31. Com a ajuda dos princípios teológicos e dos fenômenos místicos bem estudados e classificados, poderemos facilmente ir além, até o estudo da natureza da contemplação, suas causas,
suas espécies, diferenciar o que nela há de normal e de extraordinário. Poderemos arguir até que ponto os dons do Espírito Santo são princípios formais da contemplação e, para alcançá-la, como cultivá-los para que a alma adquira as disposições interiores favoráveis. 2. Examinaremos se os fenômenos, devidamente constatados, se explicam todos pelos dons de Espírito Santo, ou se alguns requerem espécies infusas e como estas agem na alma, ou ainda, se esses estados de alma macio produzidos pelo amor, sem novos conhecimentos. 3. Com isso poderemos ver melhor em que consiste o estado passivo e até que ponto a alma nele permanece ativa, o que é obra de Deus e da alma na contemplação infusa, o que é ordinário e o que se considera extraordinário e preternatural nesse estado. Tudo isso permitirá estudar melhor o problema da vocação ao estado místico e da quantidade, maior ou menor, dos verdadeiros contemplativos. Com esse proceder, com mais probabilidade chegaremos à verdade e a conclusões práticas para a direção das almas. Um estudo desse gênero é tão atraente quanto santificante. 32. Quarto, com que atitude devemos seguir esse método? Seja qual for o método empregado, é preciso estudar esses difíceis problemas com muita calma e ponderação, com o objetivo de conhecer a verdade, e não para que triunfe, a qualquer custo, o sistema de nossa preferência. Portanto, importa destacar e evidenciar tudo o que é certo ou amplamente admitido e relegar para segundo plano o que é controverso. A direção espiritual que as almas precisam não depende das questões controvertidas. As doutrinas normalmente aceitas são suficientes. Todas as escolas são unânimes em reconhecer que caridade e abnegação, amor e sacrifício, são necessários a todas as almas e em todas as vias, e que a combinação harmônica desses dois elementos depende muito do caráter das pessoas dirigidas. Todos concordam que nunca deve cessar o exercício do espírito de penitência, não obstante ele assumir formas diferentes, de acordo com os diversos graus de perfeição, que, para chegar à via unitiva, é preciso praticar as virtudes teologais e morais de modo cada vez mais perfeito e, que os dons do Espírito Santo, zelosamente cultivados, conferem à alma uma flexibilidade que a faz dócil às inspirações da graça, e prepara-mina para a contemplação, se para ela for chamada por Deus. Também concordam entre si sobre os seguintes pontos importantes: que a contemplação infusa é essencialmente gratuita e Deus a concede a quem quer e quando quer, que, portanto, ninguém consegue chegar, por si mesmo, ao estado passivo, e que os sinais da proximidade do chamado a esse estado são os que bem descreve São João da Cruz, que, quando chegam à contemplação, as almas devem progredir na perfeita conformidade com a vontade de Deus, no santo abandono e, sobretudo, na humildade, virtudes estas que Santa Teresa recomenda constantemente. Portanto, podese com prudência dirigir as almas, mesmo aquelas que são chamadas à contemplação, independentemente da solução das questões controvertidas ainda vigentes entre os autores contemporâneos. 33. B. Também nos parece que, se esses problemas forem abordados com espírito de conciliação, atendose, mais aquilo que aproxima do que é o que divide, possivelmente as controvérsias não seriam eliminadas, mas certamente suavizadas e atenuadas. Tal atitude permitiria ver o fundo de verdade que cada sistema contém. Isso está ao nosso alcance aqui na Terra. No mais, devemos aguardar as luzes da visão beatífica para resolver os casos realmente dificultosos. Excelência e necessidade da teologia ascética. O pouco que falamos sobre a natureza, fonte e método da teologia ascética já nos permite ter ideia da sua excelência e necessidade. Excelência da teologia ascética. 34. A excelência se deduz do seu objeto, que é um dos mais nobres que se pode estudar. Com efeito, trata-se de uma participação da vida divina comunicada à alma e por esta cultivada com ardor incansável. Ao analisarmos esta noção, perceberemos quão digno de atenção é esse ramo da teologia.
10. Nele estudamos, primeiramente, Deus nas suas mais íntimas relações com a alma, isto é, a Santíssima Trindade habitando e vivendo em nós, comunicando-nos uma participação da sua vida divina, cooperando com nossas boas obras, e assim, ajudando-nos a desenvolver, sem cessar, essa vida sobrenatural. Esse mesmo Deus Trino também nos ajuda a purificar a alma, a embelezá-la pela prática das virtudes, e a transformá-la até que esteja apta para a visão beatífica. Pode alguém imaginar algo mais sublime e excelente do que essa ação transformadora de Deus sobre as almas, para uni-las e torná-las semelhantes a Ele mesmo, e de modo tão perfeito? Segundo, a seguir, estudamos a própria alma em sua colaboração com Deus, purificando-se pouco a pouco dos seus defeitos e imperfeições, cultivando as virtudes cristãs, esforçando-se em imitar as perfeições de seu divino modelo, apesar dos obstáculos que encontra dentro e fora de si mesma, cultivando os dons do Espírito Santo, desenvolvendo uma maravilhosa docilidade em responder aos menores impulsos da graça. Nos dias atuais considerança as questões relativas à vida como as mais dignas de atenção. Que dizer então de uma ciência que trata da vida sobrenatural, de uma participação na vida do próprio Deus, que nos fala de suas origens, de seus progressos e de seu completo desenvolvimento na eternidade? Não seria o mais nobre objeto de estudo? E igualmente o mais necessário? 52. Necessidade da teologia ascética. Para falar com mais precisão de matéria tão delicada, vamos expor, primeiro, a necessidade para o sacerdote, segundo, sua enorme utilidade para os leigos, 30. O modo prático de estudá-la. 1. Necessidade da teologia ascética para o sacerdote. 35. O sacerdote tem o dever de santificar tanto a si mesmo como os seus irmãos. Por esta dupla razão, é obrigado a estudar a ciência dos santos. Demonstraremos adiante, com as razões de Santo Tomás, que o sacerdote está obrigado não somente a aspirar à perfeição, mas também a possuí-la em maior grau que o simples religioso. Com efeito, conhecer a vida cristã e os meios que contribuem para aperfeiçoá-la é normalmente necessário para alcançar essa perfeição, pois nada é desejado sem ser antes conhecido. O conhecimento inflama e estimula o desejo. Saber o que é a santidade, sua sublimidade, sua obrigação, seus maravilhosos efeitos na alma, sua fecundidade, já é desejá-la. O conhecimento de um bem move-nos a desejá-lo. Não podemos fixar por muito tempo o olhar em uma fruta apetitosa, sem que nasce o pensamento de saboreá-la. O desejo, especialmente quando ardente e prolongado, já é um início de ação, movimenta a vontade, impulsionando-a a possuir o bem apreendido pelo intelecto, fornece-lhe ardor e energia para alcançá-lo e sustém-lhe o esforço para o conquistá-lo. Se considerarmos os obstáculos que dificultam o nosso progresso espiritual, tudo isso será ainda mais necessário. B. Conhecer em detalhes as numerosas etapas a serem percorridas para alcançar a perfeição, os contínuos esforços feitos pelos santos para vencer as dificuldades e avançar, sem cessar, em direção ao fim almejado, inflama os ânimos, mantém o ardor no meio da luta, previne o relaxamento e a tibieza, principalmente se, ao mesmo tempo, forem considerados os auxílios e consolos que Deus tem preparado para as almas de boa vontade. C. Esse estudo é ainda mais necessário em nossos tempos. Efetivamente, vivemos numa atmosfera de dissipação, de racionalismo, de naturalismo, de sensualismo, que penetra de forma até inconsciente, numa multidão de almas cristãs, e invade até mesmo o santuário. Os 2 ou 3 anos que os jovens seminaristas passam no quartel, fazem-nos participar desse espírito deplorável, que afeta sobretudo aqueles que não receberam, no seio da família, uma educação profundamente cristã. Haverá melhor meio de reagir contra essas tendências funestas do nosso tempo, que viver em companhia de nosso Senhor e dos santos, pelo estudo continuado e metódico dos princípios de espiritualidade, que se opõem diretamente à tríplice concupiscência. 36. B. Para a santificação das almas que lhes são confiadas.
Mesmo no caso de pecadores, o sacerdote precisa conhecer a teologia ascética para ensiná-los a evitar as ocasiões de pecado, combater as paixões, resistir às tentações e praticar as virtudes opostas aos vícios que se devem evitar. Sem dúvida, a teologia moral trata brevemente desses assuntos, mas a ascética os sintetiza e desenvolve. Destarte, em quase todas as paróquias há almas escolhidas, chamadas por Deus à perfeição. Se forem bem dirigidas, ajudarão o sacerdote no exercício do apostolado, com suas orações, bons exemplos e numa infinidade de pequenos trabalhos. Além disso, sempre será possível formar algumas dessas almas, selecionando-as entre as crianças da catequese ou do patronato. Para que haja bom êxito nesta obra tão importante, é preciso que o sacerdote seja um bom diretor, que conheça a fundo as regras ditadas pelos santos, contidas nos livros de espiritualidade. Sem isso, não terá nem gosto, nem as aptidões necessárias para essa arte tão difícil de formar almas. 37. Com muito maior razão é necessário o estudo das vias espirituais para a direção das almas fervorosas, chamadas à santidade, que muitas vezes sendo encontradas até nos menores recônditos. Para conduzi-las até a oração da simplicidade e a contemplação ordinária, é necessário que o diretor espiritual conheça não somente a ascética, mas também a teologia mística, sob pena de cometer erros e colocar obstáculos no progresso dessas pessoas. É o que afirma Santa Teresa. Por isso, é muito importante que o mestre seja inteligente, isto é, de bom entendimento e experiente. Sempre tive a opinião de que todo cristão deve procurar ter relações com quem a tenha, boas letras, puder, e quanto mais melhor, e os que seguem o caminho da oração têm mais necessidade disso, e tanto maior quanto mais espirituais forem. Tenho para mim que a pessoa de oração que se relaciona com letrados não será enganada pelas ilusões do demônio, se não quiser se enganar. Creio eu, os demônios temem muito a instrução humilde e virtuosa, sabendo que serão descobertos e prejudicados. São João da Cruz opina do mesmo modo: tais mestres espirituais, ignorantes das vias místicas, não compreendem as almas empenhadas nesta contemplação quieta e solitária, força-minas a retomar o caminho da meditação e do trabalho da memória, a fazer atos interiores em que as sobreditas almas não encontram mais que aridez e distração. Advirtam-mo todos bem aquele que se engana por ignorância, quando o seu ministério lhe impõe o dever de adquirir os conhecimentos indispensáveis, não escapará a um castigo que será segundo a medida do mal produzido. Ninguém o diga: quando encontrar tal alma, deixá-la ir aos cuidados do Espírito Santo, para que a guie. O Espírito Santo responderia que lhe confiou e que é preciso cooperar com ele na sua direção. Por certo, ele pode conduzi-la por si mesmo, mas para evitar qualquer perigo de ilusão, quer que essa direção seja submetida à aprovação de um diretor humano. 2. Utilidade da teologia ascética para os leigos. 38. Dizemos utilidade e não necessidade, porque os fiéis leigos podem deixar-se guiar por um diretor instruído e experiente e, portanto, não estão, em absoluto, obrigados a estudar teologia ascética. Não obstante, tal estudo será para eles muito útil por 3 razões principais: a. Para estimular e manter o desejo de perfeição e para obter algum conhecimento sobre a natureza da vida cristã e os meios que nos permitem aperfeiçoá-la. Não há desejo sem conhecimento e a leitura de livros espirituais estimula ou aumenta o desejo sincero de praticar o que se leu. Quantas almas, por exemplo, depois de terem lido A Imitação de Cristo, O Combate Espiritual, A Introdução à Vida Devota, ou A Prática do Amor de Deus, sentirão-se fortemente impulsionadas no caminho da perfeição? Destarte, mesmo que haja um guia espiritual, a leitura de um bom tratado de teologia ascética facilita e completa a direção. Obtém-se um melhor conhecimento do que se deve dizer na confissão ou na direção. Além disso, compreendese e gravase melhor os conselhos do diretor quando estes são encontrados em um livro que se pode reler. O diretor, por seu turno, não precisa entrar numa infinidade de pormenores. Depois de alguns avisos essenciais,
Basta-lhe mandar o dirigido ler algum tratado onde encontrará os esclarecimentos e complementos necessários. Com isso a direção tornar-se mais breve, sem prejuízo do dirigido. O livro continuará e completará a ação do diretor. Se, por fim, a leitura de um tratado de vida espiritual poderá suprir, até certo ponto, a direção espiritual que se tornou inviável por falta de guia, ou quando ela é muito espaçada. Explicaremos adiante que a direção espiritual é, sem dúvida, o meio normal para formar a alma na perfeição. Mas quando, por alguma razão, não se consegue encontrar um bom diretor, Deus em sua infinita bondade supre essa falta por diversos meios e um deles, é exatamente um desses livros que, com precisão e método, mostram o caminho que se deve trilhar para alcançar a perfeição. 3. Maneira de estudar esta ciência. 39. Para se obter os conhecimentos necessários para dirigir as almas há 3 requisitos: um manual, a leitura dos grandes mestres e a prática. O estudo de um manual. É fato que as leituras espirituais realizadas nos seminários, a prática da direção e, sobretudo, o progresso gradual nas virtudes, ajudam muito o seminarista a adquirir formação na dificílima arte de dirigir as almas. Não obstante, é também necessário agregar o estudo de um bom manual. 2. As leituras espirituais são, antes de tudo, um exercício de piedade, uma série de instruções, conselhos e exortações sobre a vida espiritual, mas é muito raro que nelas se tratem de maneira metódica e completa todas as questões de espiritualidade. 3. Ocorre que, se o seminarista não tiver um manual, em que possa organizar logicamente os diversos conselhos que recebe, e que possa reler de tempos em tempos, rapidamente esquecerá o que ouviu e não possuirá a ciência necessária. No entanto, São Pio X diz com razão que essa ciência é uma daquelas que o jovem clérigo deve adquirir no seminário, ou seja, a ciência da prática e da piedade cristã, chamada teologia ascética. 40. O estudo profundo dos mestres espirituais, especialmente dos autores canonizados ou daqueles que, sem o serem, viverão como santos. Com efeito, o contato com eles faz com que o coração se inflame, a inteligência, iluminada pela fé, entenda com mais clareza e saboreie melhor que num livro didático os grandes princípios da vida espiritual, a vontade, ajudada pela graça, sintase, arrastada ao exercício das virtudes tão vivamente descritas pelos mesmos que heroicamente as praticaram. Se a esses livros juntarmos a leitura da vida dos santos, compreenderemos melhor as razões e a maneira de imitá-los. Além disso, a influência irresistível dos seus exemplos acrescentará nova força aos seus ensinamentos. As palavras comovem, os exemplos arrastam. B. O estudo, iniciado no seminário, deve continuar e se aperfeiçoar durante o ministério. Com a experiência na direção das almas ele se tornará mais prático. Assim como um bom médico aperfeiçoa constantemente o seu conhecimento com a prática do ofício, e este, por sua vez, com novos estudos, também um prudente diretor completara os seus conhecimentos teóricos ao interagir com as almas e a arte da direção com novos estudos que tenham relação com as necessidades particulares das almas que lhes são confiadas. 41. C. O exercício das virtudes cristãs e sacerdotais, sob o prudente estímulo de um diretor. Para compreender bem as diferentes etapas da perfeição, não há meio mais eficaz do que vivenciá-las por si mesmo. O melhor guia de montanhas acaso não é aquele que as percorreu em todas as direções. Quem teve uma boa direção, em igualdade de circunstâncias, é também mais capacitado para dirigir os outros, porque sabe por experiência como se aplicam as regras aos casos particulares. Combinando essas 3 condições, o estudo da teologia ascética será de grande proveito, tanto para nós como para os outros. 42. Solução de algumas dificuldades. Muitas vezes criticase a teologia ascética de falsear as consciências ao revelar-se muito mais exigente que a teologia moral e pretender das almas uma perfeição irrealizável. A crítica teria fundamento se a ascética não fizesse distinção entre preceito e conselho, entre as almas chamadas à mais alta perfeição e as que não o são. Mas não é assim,
pois enquanto instiga as almas de eleição para elevá-las a alturas inacessíveis aos cristãos comuns, diferencia os mandamentos dos conselhos e as condições essenciais para a salvação das requeridas pela perfeição. Não obstante, também sabe que, para guardar os mandamentos, é necessário observar alguns conselhos. 43. B. Destarte, acusa Mina de favorecer o egoísmo ao colocar acima de tudo a santificação pessoal. É ensinamento de Nosso Senhor que a salvação da nossa alma deve ser a primeira das nossas preocupações, que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida. Ou que dará um homem em troca de sua vida, Mt 6, 26. Nisso, porém, nada há de egoísmo, pois uma das condições essenciais da salvação é a caridade para com o próximo, que se manifesta por obras tanto corporais como espirituais. Além disso, a perfeição requer que amemos o próximo a ponto de sacrificar-nos por ele, como Jesus fez por nós. Se isso for egoísmo, devemos reconhecer que há pouco a temer. Basta ler a vida dos santos para ver que eles foram os menos egoístas e os mais caridosos dos homens. C. As críticas insistem. A teologia ascética impele as almas para a contemplação e isso afasta-as da vida ativa. Isso é ignorar totalmente a história e afirmar que a contemplação prejudica a ação. Os verdadeiros místicos, diz M. Montemorandi, se são pessoas práticas e ativas, não de raciocínio e teoria, têm o dom da organização e do comando e mostrança, muito dispostos para os negócios. As obras fundadas por eles revelam-se viáveis e perduram. Na concepção e direção das suas empresas, demonstram prudência, audácia e bom tino para julgar as possibilidades que caracterizam o bom senso. De fato, bom senso parece ser a sua qualidade marcante, bom senso que não se perturba com exaltações de qualquer espécie, nem com desordens da imaginação, e que, ao contrário, é acompanhado de um raro poder de penetração. De fato, bom senso parece ser a sua qualidade marcante, bom senso que não se perturba com exaltações de qualquer espécie, nem com desordens da imaginação, e que, ao contrário, é acompanhado de um raro poder de penetração. De fato, ao lermos a história da Igreja, constatamos que, em sua maioria, os santos que escreveram sobre a vida espiritual foram ao mesmo tempo homens de ciência e ação. Testemunham isso, Clemente de Alexandria, São Basílio, São Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Gregório, Santo Anselmo, São Bernardo, Santo Alberto Magno, Santo Tomás, São Boaventura, Gerson, Santa Teresa, São Francisco de Sales, São Vicente de Paulo, o Cardeal Berulli, M. Acari e muitos outros cuja enumeração seria por demais longa. A contemplação, longe de ser um obstáculo à ação, ilumina-a e dirige-a. Assim, nada mais nobre, mais importante e mais útil que a teologia ascética bem compreendida. 4. Divisão da teologia ascética e mística. Diversos planos adotados pelos autores. Primeiramente enumeraremos os vários planos geralmente seguidos pelos autores. Então, apresentaremos aquele que nos parece mais adequado ao nosso fim. Diferentes pontos de vista podem ser adotados ao traçar-se uma divisão lógica da ciência espiritual. 44. Primeiro, alguns a consideram, principalmente, como uma ciência prática, afastando-se de todas as verdades especulativas sobre as quais se fundamenta, e limitando-se a coordenar, o mais metodicamente possível, as regras da perfeição cristã. Adotaram esse proceder, entre os santos padres, Cassiano em suas conferências, São João Clímaco, em sua escada mística e, nos tempos modernos, Rodrigues em prática da perfeição cristã. A vantagem desse método é entrar de imediato no estudo dos meios práticos que conduzem à perfeição. Os inconvenientes são não proporcionar às almas os estímulos que nos são dados pela reflexão sobre aquilo que Deus e Jesus Cristo fizeram por nós, e ainda fazem, e não fundamentar a prática das virtudes em convicções profundas e gerais, que se adquirem com a meditação das verdades dogmáticas. 45. Segundo, por isso,
Os padres mais ilustres, gregos e latinos, Santo Atanásio e São Cirilo, Santo Agostinho e Santo Hilário, e os grandes teólogos da Idade Média, Ricardo de São Vítor, Santo Alberto Magno, Santo Tomás e São Boaventura, tiveram o cuidado de fundamentar sua doutrina espiritual sobre os dogmas da fé e relacioná-los com as virtudes, das quais expõem a natureza e os graus. Particularmente, foi o que fez a escola francesa do século XVII, com Berulli, Condren, Ollier, São João Eudes. Seu grande mérito consiste em buscar a iluminação do entendimento e o fortalecimento das convicções, para mover-nos a melhor praticar as austeras virtudes que propõe. Às vezes, porém, censuram essa metodologia por ser demasiadamente especulativa e pouco prática. Unir essas tendências é o ideal e vários fizeram com êxito essa experiência. 46. Terceiro, entre aqueles que procuram unir esses dois elementos essenciais, alguns seguem a ordem ontológica das virtudes, enquanto outros preferem a ordem psicológica em que se desenvolvem essas mesmas virtudes no decorrer das três vias, purgativa, iluminativa e unitiva. Entre os primeiros encontrase, Santo Tomás, que na Suma trata sucessivamente das virtudes teologais e morais e dos dons do Espírito Santo, os quais relaciona com cada virtude. Foi seguido pelos principais autores da escola francesa do século XVII e por outros escritores. Entre os que preferem a ordem psicológica encontrança, aqueles que, visando formar diretores espirituais, descreveram sucessivamente o progresso da alma ao longo das três vias, acrescentado, porém, no início de seus tratados, uma curta introdução sobre a natureza da vida espiritual. Tais são Tomás de Valguarneira, P. Mística Teologia de Vitomai, Filipe da Santíssima Trindade, C. D. Summa Theologiae Mysticae, Chiron, U.S. B. Institutiones Theologiae Mysticae, Scaramelli, S. J. Diretório Ascético, e, em nossos dias, A. Saldro, Les Degrés de la Vie Spirituelle. 47. Quarto, por fim, outros, como o Padre Álvares de Paz e o Padre Legaudier, S. J. Combinaram os dois métodos. Começam expondo longamente, sob o ponto de vista dos dogmas, tudo o que diz respeito à natureza da vida espiritual e aos principais meios de perfeição. A seguir, aplicam esses princípios gerais às três vias. Pareceu-nos, para sermos coerentes com o fim visado de formar diretores espirituais de almas, ser esse o método mais conveniente a adotar. Sem dúvida, essa metodologia recai em algumas repetições e, por vezes, apresenta a doutrina em parcelas. Contudo, qualquer outra divisão da matéria também apresenta inconvenientes. No método escolhido, podemos remediá-los fazendo referências a tópicos já tratados ou que serão desenvolvidos mais tarde. O nosso plano. 48. Dividiremos nossa teologia ascética em duas partes. Na primeira, que será sobretudo doutrinal e que intitulamos Os Princípios, exporemos a origem e a natureza da vida cristã, a perfeição dessa vida, a obrigação de buscá-la e os meios gerais para alcançá-la. Na segunda, que consistirá na aplicação dos princípios às diversas classes de almas, percorreremos os contínuos progressos da alma que, estimulada pelo desejo da perfeição, trilha sucessivamente as três vias, purgativa, iluminativa e unitiva. Essa segunda parte, em tudo baseada na doutrina, será principalmente ordenada segundo a ordem psicológica do desenvolvimento espiritual. A primeira parte iluminar a nossa caminhada, mostrando-nos o plano divino da santificação, e estimular os nossos esforços ao recordar a generosidade de Deus para conosco e ao delinear os grandes rumos que devemos seguir para corresponder a essa generosidade, com a entrega total de nós mesmos. A segunda guiará nossos passos, expondo em detalhes os estágios sucessivos a serem percorridos, com a ajuda de Deus, para chegar ao fim. Dessa forma, entendemos, estarão reunidas e conciliadas as vantagens das outras formas de apresentação da teologia ascética. Primeira parte: os princípios. Finalidade e divisão da primeira parte. 49.
Esta primeira parte visa recordar brevemente os principais dogmas em que se apoia a nossa vida sobrenatural, expor a natureza e perfeição dessa vida, assim como os meios gerais que conduzem à perfeição. Seguiremos nela a ordem ontológica, deixando para a segunda parte a utilização da ordem psicológica, que normalmente seguem as almas ao pôr em prática esses diversos meios. Divisão dos capítulos. 1. As origens da vida sobrenatural. 2. Elevação do homem ao estado sobrenatural, queda e redenção. 3. Natureza da vida cristã. 4. Função de Deus e da alma. 5. Perfeição dessa vida. 6. O amor a Deus e ao próximo levado até o sacrifício. 7. Obrigação dos fiéis leigos, religiosos e sacerdotes, de buscar a perfeição. 8. Meios gerais, interiores e exteriores, para alcançar a perfeição. 50. A razão dessa divisão é facilmente percebida. O primeiro capítulo expõe as origens da vida sobrenatural, ajudando-nos a compreender melhor sua natureza e excelência. O segundo trata da natureza da vida cristã no homem renegado, a função desempenhada por Deus ao dar-se, a nós, quer em si mesmo, quer por meio de seu Filho, ou ajudando-nos através da Santíssima Virgem e dos santos, a função desempenhada pelo homem, dando-se a Deus por meio de uma cooperação generosa e constante com a graça. O terceiro mostra que, essencialmente, a perfeição desta vida consiste no amor a Deus e ao próximo por Deus, mas que na terra esse amor não pode ser praticado sem generosos sacrifícios. No quarto determina-se a obrigação de buscar essa perfeição e em que extensão estão obrigados leigos, religiosos e sacerdotes. No quinto, resta somente especificar quais os meios gerais que nos ajudam a chegar mais perto da perfeição, meios comuns a todos, mas com graus diversos, que serão vistos na segunda parte ao tratarmos das 3 vias.